Aleluia. O grito foi dado na cruz. E esse grito foi um grito de vitória para a sua vida e para a minha vida. Para todos nós que estamos aqui. Quando Jesus disse, está consumado, Ele disse o seguinte, está pago, eu paguei a conta. Eu paguei a dívida, vocês receberam salvação. Então nós estamos aqui porque Jesus deu esse grito como a última parte da sua obra. Quando Jesus deu o grito, está consumado, Ele disse, Pai, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, eu cumpri a missão. Aquele grito significava missão cumprida, aquele grito significava conta paga, aquele grito significava a vitória de Deus sobre o pecado. Então nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e nós estamos aqui por causa dele. E nessa noite não podia ser diferente, culto de ceia. Nós vamos estar falando um pouco da obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia, para a gente ser objetivo, considerando que nós temos a ceia para celebrar. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, porque aqui nesse texto, o último versículo que eu vou ler, fala de tudo que o Senhor Jesus recebeu como recompensa por tudo aquilo que Ele sofreu nesse mundo, por minha causa e por sua causa. Eu gosto de olhar para esse final aqui, para esse versículo 11 do capítulo 2, porque aqui fala que Jesus realmente foi colocado numa posição que Ele é digna, uma posição de vitória, uma posição de honra. Mas a honra só vem depois do sacrifício. A honra só vem depois do sacrifício. Então aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós vamos estar lendo. Vou pedir aos irmãos que acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra de Deus. Filipenses 2, 3, quem achou diz amém? Amém. Amém. Eu vou estar lendo, então os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra de Deus: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Talvez em outras versões esteja escrito, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar isso? Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor por direito. Ele é o Senhor, irmãos, porque Ele conquistou a condição de ser o Senhor de todas as coisas, de todos os reinos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu gosto também desse texto porque ele diz que tem reino debaixo da terra. Então a gente fica pensando, mas tem inferno? Se a Bíblia está dizendo que tem reino debaixo da terra, é porque tem reino debaixo da terra. E eu vou dizer uma coisa para você, não importa onde, todo joelho se dobrará diante de Jesus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diante de Jesus, irmãos, não tem homem nesse planeta que se sinta grande, não tem Alexandre de Moraes, não tem presidente de país algum que diga, eu sou grande. Grande é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Nele está todo o poder, nele está toda a autoridade, nele está toda a supremacia do Deus Todo-Poderoso. O Deus invisível se tornou visível
através do seu Filho e se revelou a nós na figura de Jesus. E Ele está sentado à destra da majestade santa, da onde Ele reina, governa e intercede por nós de dia e de noite. Então você tem um intercessor eficaz, porque um dia Jesus passou por essa terra. E nessa noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre um assunto que eu falei já hoje pela manhã, em outros, fazendo um estudo com a igreja sobre maturidade. A maturidade, ela é essencial, irmãos, na nossa vida, em todo o contexto da nossa vida, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto emocional, seja no aspecto pessoal. Irmãos, maturidade é indispensável para a nossa felicidade, para a nossa realização. Alguém escreveu um artigo que eu achei muito interessante, eu vou repetir isso novamente, que frutos verdes e frutos maduros. O fruto verde, muitas vezes você não consegue saboreá-lo. Por quê? Porque ele é duro. Porque imagina um fruto duro, você dá uma dentada, o dente fica no fruto, né? Que nem eu dei um exemplo hoje de manhã. Final de ano o pessoal compra muita ameixa, né? Quem comprou ameixa esse final de ano aí, para passagem de ano, Natal aí, quem comprou? No Compre, no Forte, sei lá. E aí tem as ameixas maduras e as que não são maduras, né? E aquelas que não são maduras são duras e são azedas. A gente comprou umas azedas que ficou lá um tempão encostada, né? Por quê? Porque o fruto verde ele tem essa característica. Ele é duro, ele é azedo, ele é amargo, e dependendo do fruto ele é ácido, ele até tem ácido. Agora o fruto maduro não, ele é saboroso, né? Pensa naquela ameixa no ponto, que você morde e espirra até água para todo lado, né? De tão maduro que é e tão saboroso que é. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, e para a nossa realidade espiritual em Cristo, muitas vezes o que nós precisamos entender é que nós não podemos ser crentes imaturos, mas crentes maduros. O crente imaturo é como uma fruta verde, às vezes ele é duro, às vezes ele é amargo, às vezes ele é indigesto, difícil de engolir. Às vezes o crente imaturo ele é azedo, né? Mas o crente maduro não, ele é saboroso, né? O crente maduro ele é doce, ele é palatável, ele alimenta, ele é agradável. Então a maturidade precisa ser um alvo da nossa vida. O que resolve a nossa vida muitas vezes? O nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento. Então, por que muitos hoje estão penando na sua vida cristã? Por causa da imaturidade. Lá em 1 Coríntios 14, 20, diz assim: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos naquilo que é mal, naquilo que é malicioso, mas no entendimento sedes adultos, né? O que o texto está dizendo para nós? Que em relação àquilo que é mal, nós temos que ser como crianças. Amém, igreja? Em relação àquilo que é mal, nós temos que ser como crianças, sem malícia, sem falsidade, sem engano, né? Sem sentimentos perversos em relação ao nosso irmão. Enfim, em relação ao mal, nós temos que ser como crianças, mas em relação ao nosso entendimento, nós temos que ser adultos, nós temos que ser maduros. E a gente percebe, irmãos, que a criança, você não pode esperar muitas coisas dela em relação às coisas sérias da vida. Por quê? Porque ela é criança. Simplesmente porque ela é criança. A criança, se você fala duro com ela, o que ela faz? Birra. Ela faz beiço. Ela faz bico. Ela começa a esbravejar, né? A criança, então, ela faz birra por qualquer coisinha. Será que tem crente birrento, irmãos? Que se ouvir uma palavra dura, faz bico, faz birra, começa a espernear? Será que tem? Irmãos, Jesus nos ensina que Ele é o alvo da nossa maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz várias vezes: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
O fato é que Cristo é a referência, tudo está em Cristo. Quando Paulo escreve essa carta aqui num ambiente de contenda, de discórdia, dentro dessa igreja, ele chama a atenção das pessoas para Cristo. Olha, é o seguinte, olhem para Jesus, aprendam com Jesus. Todos nós precisamos aprender com Jesus todos os dias. Precisamos aprender com Jesus o caminho da maturidade. Quem quer crescer aqui em 2023? Ser um crente mais maduro, né? Você tem que aprender com Jesus. Você tem que aprender com quem já é maduro. Não adianta você querer ser maduro aprendendo com quem não tem maturidade. Você tem que aprender maturidade com quem tem maturidade. Você tem que aprender a ser maduro com quem é maduro, né? E Jesus, ele é o referencial perfeito de toda a maturidade que nós precisamos viver e alcançar na nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, considere os outros a si mesmo superiores, considere os outros superiores, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também cada qual atente para o que é dos outros. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que maturidade tem a ver com generosidade. Amém? Fala para o seu irmão aí: maturidade tem a ver com generosidade. O apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja: nada faça por contenda, por briga, por discórdia. Nada faça dessa maneira. Não entre em brigas, não entre em contenda, não entre em discórdia, e não faça as coisas de forma contenciosa. Não tenha vanglória. O que é vanglória? É a glória vã, é o orgulho, é a soberba, né? É aquele sentimento de você achar que você é maior ou melhor do que os outros, né? Então muitas vezes a contenda ela promove o orgulho, a soberba no coração das pessoas. Jesus ele vem para promover a humildade. Aonde Jesus reina, ali está reinando o que? A humildade. Então o Senhor ele nos ensina através da sua palavra: olha, não atente somente para o que é seu, mas atente para aquilo que também é dos outros. Não fique olhando só para aquilo que você quer para você. Não fique olhando só para os seus direitos. Assim como você tem direito, o outro também tem. E muitas vezes, o que acontece? A falta de maturidade faz com que a gente se torne muitas vezes um crente egoísta. Um crente que pensa somente em si próprio. Um crente que pensa somente naquilo que quer receber e se esquece dos outros, né? Eu quero perguntar para você aqui: quem quer ser abençoado em 2023? Amém. Amém. Quem quer que a sua família viva um bem-estar geral na sua família? Amém. Quem quer ter dinheiro no bolso em 2023? Amém. Todo mundo quer, né, irmãos? Mas não atente somente para o que você quer, olhe também para o que é dos outros. Da mesma maneira que você quer que a sua família seja abençoada, o outro também quer. Da mesma maneira que você quer ter dinheiro no bolso, o outro também quer. Da mesma maneira que você quer as bênçãos de Deus, o outro também quer. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo: não fique pensando só nas bênçãos que você quer receber. Não fique pensando só na realidade da sua casa, daquilo que você quer para você, para a sua família, para a sua casa. Não fique olhando somente para as bênçãos que Deus tem que derramar sobre a sua vida. Entenda que você tem uma missão: ser um instrumento de bênção na vida do outro, na vida dos outros. E isso vai exigir de mim e de você generosidade. E eu digo uma coisa sem medo de errar: pessoas generosas prosperam. Pessoas generosas, elas prosperam na vida, enquanto que as pessoas avarentas, mesquinhas, elas empobrecem. Irmãos, Deus dá mais para quem tem disposição de doar mais de si ou daquilo que tem em favor daqueles que precisam. Então, quando você doa, você está fazendo uma poupança no céu. Quando você doa aqui na terra, você está fazendo uma poupança, um investimento que virá da parte de Deus sobre a tua vida. Eu vi um testemunho assim que eu achei demais, e eu vi no Instagram, um vídeo de um youtuber gospel que estava dando uma entrevista, e ele estava falando assim, que certo dia eles receberam na casa deles uma família de amigos, mas que a condição financeira deles era muito, muito difícil. E aí, numa conversa que eles estavam tendo ali, aquele casal de amigos falou assim: até hoje
nós não conseguimos levar o nosso filho numa praia, para conhecer uma praia, um lugar paradisíaco e tal, né? E o filho dele já tinha 10 anos de idade, e naquele momento ele sentiu no coração dele de bancar aquela viagem. Mas aí ele falou: mas Senhor, eu não tenho dinheiro nem para mim fazer uma viagem dessa, como é que eu vou bancar essa viagem? Aí ele falou com a esposa, depois que o casal foi embora, ele falou: esposa, eu senti isso. E a esposa falou: eu também senti. E o que eles fizeram? Eles deram um jeito e bancaram a viagem daquele casal, por causa do que eles sentiram ali naquele momento, no sentido de que aquele casal precisava dar aquele momento para aquela criança. E aí ele disse que eles fizeram isso, passou um tempo, ele colocou um vídeo dele no YouTube, e ele já tinha colocado inúmeros vídeos, mas especificamente esse, começou a ter 1000 visualizações, 2000 visualizações, 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. E aí, em cima desse vídeo, ele ganhou 70 mil reais. 70 mil reais. E aí ele foi agradecer a Deus. E aí ele disse que no quarto Deus falou com ele: lembra da viagem que você pagou para aquele casal que veio na sua casa? E aí ele lembrou e foi lá ver o custo da viagem. E a viagem tinha custado 700 reais. E aí o Senhor falou para ele: você recebeu de mim 100 vezes mais do que você deu àquela família, porque eu recompenso aqueles que com generosidade agem nessa terra. Então naquele momento ele pôde dar esse testemunho, né, que ele recebeu do Senhor, e ele viu ali tudo que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu na vida deles, aconteceu por causa da generosidade. E eu quero dizer para você, querido, nós estamos precisando de crentes que tenham essa generosidade no coração nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão sendo ensinadas cada dia mais a serem egoístas, egocêntricas, centradas em si mesmas, amantes do dinheiro, daquilo que é material. Hoje as pessoas estão vivendo muito em torno do que é material, e o Senhor nos ensina que o caminho da maturidade nos leva inevitavelmente a uma vida de generosidade. E aí nós olhamos para Jesus. Jesus, ele foi generoso para conosco, irmãos. O que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa é aquela que abre mão dos seus interesses pessoais, muitas vezes para atender a necessidade de outro. Sabe aquela pessoa que está chovendo, ela pega o guarda-chuva que é dela, e ela se molha e dá aquele guarda-chuva para outra pessoa, para que aquela pessoa não se molhe. Ela diz: eu vou molhar, mas você não vai se molhar. Isso é generosidade. Generosidade é você muitas vezes abrir mão do seu conforto pessoal para dar conforto a alguém. É você abrir mão muitas vezes das suas vaidades, dos seus desejos, para poder satisfazer a necessidade de uma pessoa que precisa de algo que você pode dar. Por exemplo, você pode ir a um shopping num sábado à tarde, gastar dinheiro com um monte de besteirada que às vezes você nem precisa, né? Você pode, mas ao invés de você fazer isso, você compra fraldas geriátricas e você vai no asilo, entrega lá e visita os velhinhos e ora por eles. Isso é generosidade. Generosidade é você abrir mão de coisas que muitas vezes você poderia fazer para você, para agradar a você, para satisfazer o teu coração. Você abre mão disso por amor a alguém cuja necessidade está falando mais alto no seu coração. Está falando mais alto no seu coração. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos um Deus generoso, porque Jesus estava onde, irmãos? Onde que ele estava antes dele vir ao mundo? Aonde? No céu. Irmãos, no céu tem dor, doença, Covid-19. No céu, irmãos, tem pessoas falando mal de você. Tem, irmãos? No céu tem morte. No céu tem sofrimento. Irmãos, no céu não tem nada disso. No céu, irmãos, tudo é bênção. No céu só tem glória. Só que Jesus abriu mão da sua glória para descer aqui e doar do seu amor, e doar do seu tempo, e doar da sua vida, para que eu e você pudéssemos receber
aquilo que nós mais precisamos nessa terra, que é a nossa salvação. Ao invés de Jesus olhar para aquilo que poderia agradar o seu coração, satisfazer os desejos do seu coração, ele preferiu olhar para a sua necessidade de ser salvo, para a minha necessidade de ser salvo. E eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém acha que Jesus aqui gostava de apanhar? Hein, irmãos? Jesus gostava de ser zombado, de ser humilhado, de ser crucificado numa cruz? Havia prazer no coração de Jesus nessas coisas? Obviamente que não, né, irmãos? Jesus não tinha prazer na cruz, ele não tinha prazer no sofrimento. Mas pastor, por que ele passou? Por você e por mim. Ele precisou passar por você e por mim naquela cruz. Ele doou a si próprio para que eu e você pudéssemos ter salvação. Jesus, ele pegou o guarda-chuva da salvação e colocou todos nós embaixo dele, e ele ficou na chuva do juízo de Deus. Todo o juízo de Deus sobre o pecado humano caiu sobre os ombros de Jesus, mas eu e você ficamos guardados debaixo do guarda-chuva da salvação. Então eu quero dizer para você nessa noite, maturidade tem a ver com generosidade. Se eu viver nessa terra de uma maneira mesquinha, se eu viver nessa terra dizendo eu sou de Jesus, mas eu sou mesquinho, eu sou uma pessoa que não compartilho daquilo que Deus me dá para abençoar outras vidas, eu não estendo a mão, eu não compartilho daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, eu só olho para aquilo que eu quero, mas eu não olho para aquilo que é dos outros, eu não estou crescendo em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz: não atente somente para o que é, que irmãos? Seu. Atente também para o que é dos outros. Se nós só olharmos para aquilo que é nosso, se nós só atentarmos para aquilo que é nosso, o nosso direito, os nossos bens, as nossas bênçãos, né? A nossa necessidade de sermos assistidos, e não atentarmos para aquilo que nós temos que fazer pelos outros, nós não vamos crescer em Cristo. Nós seremos sempre pessoas problemáticas, nós seremos sempre pessoas que não conseguirão avançar na fé, porque a vida cristã, irmãos, ela nos chama a um crescimento através do desprendimento, abnegação. O que é abnegar? É desprender-se das coisas materiais, desprender-se daquilo que muitas vezes se torna o Senhor da nossa vida, as coisas materiais desse mundo. Então, quando o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz: atente, olhe para Jesus, não olhe somente para o que é seu, mas para o que é dos outros. Ele está chamando você a uma posição de servo, porque Jesus se fez servo, e se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que ser servos. Ninguém que está nesse mundo está aqui somente para ser servido, mas também está aqui para servir. Alguém certa vez disse que as árvores, elas não comem dos frutos que elas produzem. Os rios não bebem as águas das fontes que fazem com que eles cresçam e se tornem rios. O sol, ele não ilumina com a sua luz a si próprio, ele ilumina outros seres, outras pessoas. Ou seja, o sentido da vida está naquilo que nós podemos fazer com aquilo que recebemos pelos outros. Quando você estuda e se forma, você não estuda e se forma só para ganhar dinheiro, você estuda e se forma para resolver problemas de pessoas, sim ou não? Um médico, ele ganha dinheiro, mas o dinheiro é o quê? É a recompensa daquilo que ele pode fazer pelas outras pessoas. Ele não se formou médico para ganhar dinheiro, ele se formou médico para levar saúde a quem está doente, ou para tratar da saúde debilitada de quem está doente.
Em outras palavras, irmãos, tudo que nós podemos fazer e ser está relacionado com o propósito de servir. Jesus, ele veio servir. Eu e você devemos estar aqui nesse mundo com a consciência que nós temos que servir. Crente, irmãos, que não serve, está caminhando contra o seu propósito de vida, seu propósito de existência, né? Então, se nós queremos crescer, nós temos que servir. Amém? Fala para o seu irmão aí: crescer é servir. Então, irmãos, crescer é servir. Se você está vivendo uma vida cristã onde você não serve, alguma coisa está errada aí, né? Você tem que começar a rever, né, a sua vida, o seu propósito de vida. Nós estamos aqui para servir. Sexta-feira, irmãos, eu, minha esposa, minha sogra que vem sempre, a gente está trazendo pessoas lá do bairro que estão precisando ouvir a palavra, receber a ação de Deus, serem curadas, serem libertas. E a gente pega essas pessoas, traz o nosso carro, um carro missionário, né? Se as pessoas precisam, a gente traz, elas vêm ao culto e aqui elas são abençoadas. Então você precisa ter essa visão. Você não está aqui só para receber, você está aqui para passar para alguém aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você está aqui para servir. Segundo, irmãos, aprenda com Jesus que para crescer nós precisamos entender que a gente pode ser agredido, mas nós não podemos revidar a agressão recebida. Ser agredido, irmãos, é uma coisa que é uma experiência que todos nós vamos passar em algum momento da vida. Jesus foi agredido, irmãos? Sim ou não? Ele foi agredido de inúmeras formas. Ele foi agredido socialmente, ele foi agredido religiosamente, ele foi agredido fisicamente. Irmãos, ele foi agredido. E todos nós que estamos aqui, no nosso dia a dia, nós passamos por essa experiência, às vezes, de nos sentirmos agredidos. Às vezes nós somos agredidos simplesmente porque passamos pelo desprezo de alguém. Você sabia que desprezar uma pessoa é agredir uma pessoa? Quando a pessoa despreza outra pessoa, ela está dizendo: você não tem valor para mim. É isso que o desprezo de uma pessoa diz para outra pessoa: você não tem valor para mim. Então, o desprezo é uma maneira de agredir, a indiferença é uma maneira de agredir, o descaso é uma maneira de você agredir muitas vezes uma pessoa. E fora aquilo que a gente já sabe que é agressão mesmo, palavras duras, né? Agressões físicas, tudo isso muitas vezes nós passamos, e às vezes passamos dentro de casa. Às vezes as pessoas são agredidas dentro do ambiente do seu próprio lar, no seio da sua própria família, né? E nós passamos por isso. Só que Jesus nos ensina que aquele que está crescendo na fé, ele é agredido, mas ele não agride ninguém. Quando Jesus foi agredido na cruz, irmãos, o que ele fez pelos agressores? O que ele fez? Ele orou, ele intercedeu. Ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, ele colocou seus agressores nas mãos de Deus. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando nós somos agredidos, nós não temos que agredir ninguém, nós temos que colocar as pessoas nas mãos de Deus, interceder pela vida das pessoas, colocá-las diante do Senhor. Quem vai cuidar delas é o Senhor, quem vai tratar com elas é o Senhor. Então, ser agredido e agredir de volta é fácil, irmãos, é moleza. Agora, ser agredido e não agredir é para quem está em Cristo. É para quem está em Cristo. Irmãos, nós não paramos para pensar, mas Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi
Irmãos, ele foi envergonhado de várias maneiras. Agora pensa, se coloca no lugar de Jesus. O poder que Jesus tinha nas mãos, irmãos. Irmão, Jesus podia fazer assim, ó, e todo mundo seria fulminado, todo mundo viraria pozinho. Sabe o que é a pessoa ter poder para poder fazer o que ela quiser com quem está agredindo? Irmãos, o autocontrole que Jesus teve, eu fico imaginando, irmãos, foi muito grande. Por quê? Porque ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse com as pessoas que estavam agredindo. Ele tinha poder de fulminar aquelas pessoas, mas ele preferiu orar por elas, interceder por elas, colocá-las nas mãos de Deus. E nós somos diferentes. Nós, quando somos agredidos, nós, ao invés de orarmos, de intercedermos, de perdoarmos, a gente fulmina as pessoas. A gente fulmina as pessoas com o nosso desprezo, a gente fulmina as pessoas com palavras duras, a gente fulmina as pessoas, irmãos, com a nossa indiferença, enfim, a gente fulmina. E aí eu pergunto, será que nós estamos crescendo quando nós agimos assim? Será que nós estamos evoluindo na fé quando nós agimos dessa maneira? Então Jesus, ele nos ensina: nada façais por contenda, nada façais por vanglória. Não existe ganho na contenda, não existe ganho na briga, mas existe ganho na paz. Aonde tem briga, tem divisão. Aonde tem briga, tem mágoa. Aonde tem briga, tem rixa. Aonde tem briga, tem ódio. Aonde tem briga, tem julgamento. Aonde tem briga, tem vingança. Mas aonde tem paz, tem amor, tem cooperação, tem união, tem trabalho conjunto. Então aquele que é maduro, ele não investe naquilo que traz perda, ele investe naquilo que traz ganho. Nenhuma família ganha com a contenda, mas ganha com a paz. Aonde tem paz, tem ganho. Então o Wander abriu o culto aqui falando de famílias que às vezes se reúnem, mas não se perdoam. Aí fica aquele clima chato, aonde as pessoas, o fulano vai estar na festa? Eu não vou. Eu não sei se quem já passou por algum tipo de experiência assim, mas existem famílias que são assim. Elas têm brigas de pessoas contra pessoas da própria família, e se o fulano vai, o ciclano não vai, e assim vai, até que alguém morre. Aí alguém morre, aquele que estava brigado vai com aquele choro falso: ai, eu amava essa pessoa. Não amava nada, né? Aí depois que morre, aí todo mundo vai chorar em cima do morto. Irmãos, e nós precisamos valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas. Tem um texto que chama muita atenção, que está lá em Lucas 16, acho que 19, que fala do rico e do Lázaro, que havia um mendigo chamado Lázaro e um rico. E o rico, ele se vestia esplendidamente, de linho finíssimo, e se regalava com seus bens, e Lázaro ficava na porta querendo comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Um dia os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, o Lázaro, o mendigo, e o rico foi para o Hades, para o inferno, e ele estava queimando numa chama, e naquela chama ele começou a orar e a pedir, mas quando ele estava aqui na terra, ele não orava, ele não pedia, ele não buscava a Deus. Ele foi orar quando já era tarde demais. Nós estamos vivos, estamos aqui na terra, temos oportunidade de clamar, de buscar a Deus, mas muitas vezes estamos intertidos com outras coisas. E lá no inferno também ele se lembrou da sua família. Ele disse: pai Abraão, eu tenho irmãos lá na terra, e eu não quero que eles venham para cá, manda alguém falar com eles. Ele se lembrou da família quando estava aonde, irmãos? No inferno. Mas e aqui? Por que não lembrou aqui?
Então muitas vezes nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e avaliar se nós muitas vezes não estamos dando valor às coisas erradas na nossa vida e esquecendo daquelas que realmente têm valor. Quantos lembram daquele acidente da TAM, que o avião saiu, caiu e morreu todo mundo? O marido de uma aeromoça, comissária de bordo, ele escreveu, e eu acho que ficou no aeroporto esse escrito, que se ele soubesse que a sua esposa iria morrer, seria a última vez, ele teria abraçado ela diferente, ele teria conversado mais com ela, ele teria deitado abraçadinho com ela, ele teria feito tantas coisas diferentes do que ele fez, se ele soubesse que seria a última vez que ele a veria. Então muitas vezes nós corremos o risco de agir como aquele homem, de simplesmente ficar com arrependimento de não ter feito o que deveria ser feito quando estávamos do lado das pessoas que amávamos. Então Jesus, ele nos ensina que não há ganho na contenda, mas há ganho no perdão. Amém, irmãos? Há ganho no perdão, há ganho na reconciliação, há ganho na atitude humilde de valorizar quem muitas vezes não nos valoriza, de abraçar quem muitas vezes não nos abraça, de investir na vida das pessoas que muitas vezes não investem na vida da gente. Há ganho nessas atitudes, porque Ele fez isso por cada um de nós. Naquela cruz Ele nos abraçou, quando nós não queríamos nem saber de Jesus, porque houve um período na nossa vida que nenhum de nós, ou muitos de nós que está aqui, não queríamos saber de quem era Jesus, quem era Deus na nossa vida. Hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele mostrou o seu amor por nós. Então nós hoje o amamos. Então amar, crescer, amadurecer, envolve muitas vezes você passar pelo sofrimento de ser ferido, mas não se tornar igual àquele que te fere, não revidar, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Quem paga o mal com o bem está crescendo, né? Quem paga o mal com o bem está amadurecendo, mas quem paga o mal com o mal ainda está imaturo, ainda precisa crescer. Como você está em relação a essas questões? Irmãos, crescer, aprender a crescer com Jesus, nos ensina que nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas que nós precisamos amar e ajudar. Jesus se colocou no nosso lugar, irmãos. Literalmente Ele desceu, Ele se fez um de nós. Ele era onisciente, Ele podia entender o que nós vivemos, o que nós passamos pela sua onisciência, mas Ele preferiu se fazer um de nós. Ele preferiu se tornar um igual a nós. Ele preferiu, irmãos, viver o que nós vivemos na pele. Ele se colocou no nosso lugar. E muitas vezes, para que nós possamos ajudar as pessoas da melhor maneira possível, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Para mim poder ajudar a minha esposa, muitas vezes, em casa, eu tenho que me colocar no lugar dela. Entender qual é o que ela vive fora de casa, o que ela vive dentro de casa, a pressão que está sobre ela, né, as questões relacionadas ao cuidado da casa, as coisas que ela cuida fora de casa. Quando eu me coloco no lugar dela e começo a sentir a pressão que está sobre ela, o que eu faço? Eu começo a ajudá-la. Eu começo a fazer coisas que vão aliviar o peso que está sobre os seus ombros. Isso, irmãos, nós precisamos fazer na nossa casa, na igreja. Às vezes nós vemos uma pessoa se dedicando, vindo buscar a Deus, pagando o preço de estar no ministério, mas a gente não está nem aí. A gente vai na igreja quando a gente quer, a gente não participa dos cultos, a gente não está nem aí se alguém se preparou para estar ministrando ou para estar fazendo algo que vai beneficiar a nossa vida.
A gente não está nem aí com isso. Isso é falta de empatia, isso é falta de amor. A irmã Eliane, hoje mesmo, ela veio de manhã, ela falou: pastor, eu passei horas preparando figurinhas para dar aula para as crianças, mas os adultos não trouxeram as crianças. Eu me coloquei no lugar dela. Por que eu estou falando isso? Porque eu me coloquei no lugar de Eliane. Imagina uma pessoa que gasta tempo em casa, gasta dinheiro do bolso, investe, preparando coisas para a escola bíblica dominical, esperando que venha, chega aqui e não vem ninguém. Assim acontece com outras pessoas dentro da igreja. Aí a pessoa fala assim: mas eu não preciso estar no culto. A Bíblia diz: não pense só naquilo que é seu, mas naquilo que é dos outros. Muitas vezes você tem que estar no culto, não porque você precisa ou deixa de precisar, mas porque a sua presença no culto vai ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Você tem que estar no culto para servir, para ser instrumento na vida de outras pessoas. Culto de sexta-feira aqui, tive 5 visitantes nessa sexta-feira, mas eu acredito que não tinha 5 membros da igreja, mas tinha 5 visitantes. Cadê os irmãos que têm que vir na sexta-feira para ajudar em oração, para estar presente, para receber os visitantes, para estar servindo a Deus? Cadê? É aí que eu falo que a gente não pode pensar só naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós precisamos fazer pelos outros. Às vezes você tem que estar aqui, não necessariamente porque você precisa estar, mas porque a sua presença aqui vai ajudar outros a estar aqui. Quando você vem ao culto pensando: a minha vida vai ser um instrumento de bênção, eu vou lá para interceder, eu vou lá para orar, eu vou lá para ajudar o pastor, na hora da intercessão, na hora que tiver que orar por alguém, eu vou estar ali ajudando, eu vou ser um apoio na oração, eu vou ser um apoio na intercessão. Você não está pensando em você está pensando nos outros. Isso é servir a Deus. Eu não vou no culto porque eu não preciso ir no culto. Você está só pensando em você, pensando naquilo que você vai curtir lá fora, mas você não está pensando no que Deus quer fazer aqui dentro. Quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas estão tirando férias da igreja, irmãos? Hoje um irmão obreiro de uma igreja, conversando comigo à tarde, desabafando, ele falou: pastor, eu estou aqui numa situação difícil, porque o pastor saiu de férias. Aí eu fiquei responsável pela igreja, e aí eu ligo o pessoal do louvor: o senhor acredita que teve alguns músicos do louvor que falou para mim: eu estou na cidade, mas eu estou de férias da igreja, só volto daqui a 30 dias, não conte comigo. Eu falei: meu Deus, férias da igreja, férias da fé, eu vou tirar férias de Deus, porque eu quero ficar com o diabo agora, né? Eu quero ficar um pouquinho com o diabo, porque ficar só com Deus está chato, né? Eu vou tirar férias da fé. Irmãos, isso não entra na minha cabeça. Não existe férias da fé, não existe férias de Deus, não existe férias da igreja. Quando você começa a pensar assim, você está demonstrando que você é uma pessoa que não tem compromisso, que você não tem responsabilidade com as coisas de Deus, que você não tem responsabilidade com o seu próprio crescimento espiritual. Então, crescer espiritualmente envolve uma coisa que Jesus fez muito bem e que nós muitas vezes fazemos muito mal, que é colocar responsabilidades e compromissos acima dos prazeres da carne. Pessoa adulta, presta atenção no que eu vou falar, pessoa adulta, ela consegue muito bem lidar com compromissos e responsabilidades. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? E criança? Se você colocar uma criança entre correr em direção a prazeres da carne e correr em direção a compromisso e responsabilidade, a criança vai correr para onde, irmãos? Para os prazeres. Sim ou não? A criança, entre o chocolate e o brócolis, ela vai para onde, irmãos? O chocolate, irmãos. Por quê? Porque a criança, ela quer saber daquilo que dá prazer.
A criança, ela quer saber daquilo que é doce, que dá prazer. Mas se você alimentar uma criança só de doce, só de chocolate, só de bala, essa criança, ela vai ficar saudável? Vai pegar um amarelão, uma anemia, vai ficar doente. Agora o adulto não. O adulto, ele pode até gostar de chocolate, mas ele sabe que ele precisa se alimentar com coisas saudáveis para que ele possa ficar forte. Então na igreja, muitas vezes, nós temos crentes que vivem correndo atrás dos prazeres, mas não quer caminhar em direção aos compromissos e às responsabilidades. Pastor, não conte comigo para orar, não conte comigo para evangelizar, não conte comigo para estar nos cultos, não conte comigo para estar na escola bíblica, não conte comigo para nada que seja sinônimo de responsabilidade e de compromisso. Quando eu ajo assim, eu estou dizendo que eu sou adulto ou que eu sou imaturo? Vocês mesmos estão respondendo. Por que a igreja hoje está penando? Porque os crentes estão se recusando a crescer. A maioria dos crentes quer prazer, prazer, prazer. Poucos são aqueles que ainda estão correndo em direção a compromisso. Compromisso e responsabilidade. Compromisso e responsabilidade. Quando Jesus, irmãos, ele foi para a cruz, aquilo ali não era prazeroso, era um compromisso, era uma responsabilidade, mas ele não fugiu da cruz. Ele foi tentado a fugir, mas ele não fugiu. Você será tentado a fugir das suas responsabilidades, você será tentado a fugir dos seus compromissos, mas cabe a você vencer a sua carne. E na sexta-feira eu falei sobre isso, que a carne é fraca. Jesus alertou, a carne é fraca. Jesus enfrentou o diabo no deserto, venceu na palavra, mas quando ele chegou no Getsemane, ele teve que enfrentar a carne. O diabo se vence na palavra, mas a carne se vence na oração. A carne se vence orando, a carne se vence dobrando o joelho diante de Deus. Tem crente que está perdendo para si mesmo porque não ora. Tem crente que está levando uma surra da sua própria carne porque não dobra os seus joelhos, porque não se humilha, porque não coloca a sua vida na dependência de Deus. Vive apanhando de si mesmo. Por quê? Porque não reconhece que precisa ser fortalecido na sua vida espiritual e não se dobra diante de Deus. Crente que não se dobra diante de Deus cai diante do pecado. Crente que se dobra diante de Deus fica em pé diante do pecado. Então nós que estamos aqui precisamos saber diante de quem nós queremos ficar em pé. Então Jesus, ele nos ensina que o caminho do crescimento envolve o abandono, irmãos, da mentalidade infantil, que muitas vezes nos leva a só procurar aquilo que nos dá prazer para a nossa carne. Vir para o culto não será prazeroso para a sua carne. Estar na EBD não será prazeroso para a sua carne. Mas eu te garanto, te dará vitória na sua vida espiritual. Jesus, irmãos, ele sacrificou a sua carne na cruz. Ele assumiu o compromisso de ir para a cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Só que no final da sua vida, ele se tornou vitorioso eternamente. No final da sua vida, Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o compromisso e a responsabilidade levaram ele, no final da sua vida, a ser vitorioso. Mas pastor, eu não quero colocar os compromissos espirituais, as responsabilidades espirituais acima dos prazeres da carne. Você pode fazer isso. Eu quero viver a minha vida cristã do jeito que eu quiser. Eu quero vir na igreja só quando eu quiser. Eu quero orar só quando eu quiser. Você pode fazer isso. Só que no final da sua vida, você pode não ter a vitória e o descanso eterno que você achou que iria receber. Porque o Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se você enterrar os seus talentos, se você enterrar sua vida nesse mundo, se você não servir a Deus com tudo aquilo que Ele te deu, você pode fazer isso? Você pode. Só que você pode também, no final da sua vida, ter uma surpresa de não ter a vitória eterna, o descanso eterno que o Senhor prometeu àqueles que o amam e àqueles que o servem. Porque Jesus, Ele não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? E se Ele é Senhor, nós temos que servir. Se Ele é Senhor, Ele tem que ser servido. Então a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço por cada um de nós, e nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos àquele que nos comprou. Então você não é mais de você, você é de Jesus. Amém? Quem é de Jesus aí? Então você tem que viver para a glória dele, você tem que servir a Ele. A salvação não lhe dá o direito de não aceitar servir a Jesus. Eu quero Jesus como Salvador, mas eu não quero Jesus como Senhor. Não tem essa hipótese, irmãos. Não tem essa possibilidade. Ou Jesus é Senhor e Salvador, ou Ele não é nada na sua vida. Com Deus é assim, é 8 ou 80, né? Ou é sim, sim, não, não. O que passar de sim, sim, não, não, é procedência o que, irmãos? Vocês mesmos disseram, é procedência maligna. Ou é sim, ou é não. Não existe em cima do muro. Ou é sim, ou é não. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. Então nessa noite, que essa palavra possa mexer com o seu coração, né? Incomodar você por dentro. Há um compromisso com Deus, porque o evangelho aí fora está ficando bem desgastado, irmãos. Hoje quase ninguém está levando mais os crentes a sério, né? As pessoas não estão levando a igreja a sério, não estão levando o evangelho a sério. E eu vou dizer, a culpa não é do mundo, a culpa é dos crentes que estão se deixando dominar, conformar com o mundo. Então o mundo está entrando mais na igreja do que a igreja impactando o mundo lá fora. O mundo está influenciando muito mais dentro da igreja do que a igreja influenciando o mundo lá fora. E isso cabe a mim e a você mudar. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Nesse momento